amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Amadinho, a aula de hoje, olha, tá que tá. Peguem os seus cadernos, as suas anotações, o seu, o quê? A sua caderneta, para anotar tudo, amadinho. Hoje a gente vai trabalhar o quê? Texto poético. Então, amadinho, de olho na temática da aula, que é a aula 54.1. Texto poético, as características, função poética, elementos do texto poético. Vamos aqui, dando um toque aqui para vocês, ó. Voltando aqui um pouquinho. Ó, elemento do texto poético, versos, estrofe, rima, ritmo, verso livre, a métrica e acróstico, ok? Preparados? Então, vamos lá. Conhecendo a habilidade da aula. Identificar os efeitos estéticos da linguagem literária, plurissignificação, permitindo que a escrita literária seja aberta e ofereça espaço para a participação ativa do leitor, ok? Deixa eu ver se a canetinha está funcionando agora. Muito bem. Vamos lá? E no texto atual, tá aqui, ó, profissão de fé. Já ouviu essa poesia aqui, ó, esse poema de Olavo Bilac? Então, preste atenção. Olha só. Invejo o ourives quando escrevo. Imito o amor com ele, em ouro, o alto relevo. Faz de uma flor imito. E pôs nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal a pedra rara. O ônix prefiro, por isso corre por servir-me sobre o papel. A pena, como em prata firme, corre o cinzel, corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste, cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Tosse, aprimora, alteia, lima. A frase, enfim, no verso de ouro engasta rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourives saia da oficina sem um defeito. Esse texto tudo a ver com a temática da aula, ok? E que o lavor do verso acaso tão subtil, posso o lavor lembrar de um vaso becerril? E horas sem conto passo mudo, o olhar atento a trabalhar longe de tudo, o pensamento. Por que o escrever tanta perícia, tanta requer, que o ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena, segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Olavo Bilac. Vamos conhecer um pouquinho quem foi Olavo Bilac. Olavo Bilac nasceu em 1865 e faleceu em 1918. Olavo Braz Martim dos Guimarães Bilac foi um jornalista, contista, cronista e poeta brasileiro do período literário parnasianismo, do parnasiano. Membro
fundador da Academia Brasileira de Letras. Criou a cadeira 15 da instituição, cujo patrono é Gonçalves Dias. O Olavo Bilac, você sabe que ele é um poeta e ele é muito perfeccionista, ele se preocupa com a forma de como construir um poema, ele vai tecendo com aquele cuidado, com a perfeição. Todo autor, né, desse período parnasiano tem esse cuidado de perfeição, tá ok? Vamos lá, conhecendo aqui a nossa árvore do conhecimento que traz texto poético. Texto poético. Amadinhos, olha só nessa imagem. Texto poético, tudo a ver que vai mexer com o quê? Com os sentimentos. Aí você vai expressar o seu sentimento, vai trabalhar muito a questão da subjetividade. Onde você trabalha isso? Através da poesia, de poemas. Quando você começa a produzir versos, rimas, isso tudo a ver, é uma das características do texto poético. Então, segundo lá a gramática, o texto poético costuma ter uma característica única, que é expressar sentimentos dirigidos para comover o leitor. Beleza? Vamos lá. Poesia e poema são a mesma coisa? Eis a questão. Primeiro, poema é a composição, olha só, formal, constituída de versos e outros recursos. Então, poema, composição formal, estrutura. E poesia é a parte imaterial do poema, é a emoção lírica expressa no poema, é a questão, o que o eu lírico quer dizer, qual é a emoção do eu lírico, certo? Vamos aqui nesta poesia. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro, ele não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui eu tenho um poema, mas dentro o eu lírico está relacionado a quem? A poesia, a questão da emoção do lírico, a expressão do sentimento, o imaterial. Belezinha? Então, vamos lá. Qual é a função poética? O que é função poética? É a linguagem própria de quem? Da poesia, da literatura, os textos publicitários. Vejamos aqui nessa pequena poesia, nesse texto aqui, de Milor Fernandes. 30 anos de mim mesmo. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto que saiu de lá assim. Observem bem o poema. Olha a estrutura do poema, o que ele quis dizer, por que ele fez dessa forma, amadinho. Se você observar, ele saiu assim cavaleando, tá certo? Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, muito, muito. Bebeu tanto que saiu de lá assim. Então, nessa parte aqui, você vai perceber a função da poética expressa num poema. A linguagem própria da poesia, da literatura. É para impressionar o leitor. Não é mesmo? Conseguiu perceber? A questão do homem foi lá no botequim. Bebeu, 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 que quase não conseguiu sair. Ele não saiu reto, ele estava enquanto ele estava
sóbrio, estava retinho o poema, ó. Aí depois ele bebeu muito, muito, que saiu. Olha só a direção aqui, ó, como ficou. Ficou meio tortinho porque ele já estava mais que bêbado, ele já estava mais sóbrio. Belezinha? Vamos lá, formas da lírica. Expressa sentimentos e emoções, são permeados pela função poética da linguagem. Primeiramente, a questão da elegia. Mas o que é elegia, amadinha? A tristeza, a melancolia provocada pela morte ou pelo rompimento amoroso. Observe bem esta imagem aqui, ó. Ó, expressando aqui o sentimento de tristeza, melancolia. Então, aqui em Tormentos Cruéis é o nome desse aqui, dessa poesia. Esse é um pequeno texto. Ó, em tormentos cruéis, tal sofrimento, então contínua dor, que nunca aliva. Chamar a morte sempre é que ela altiva. Se ria dos meus rogos num tormento. Então, você percebe aqui a questão da tristeza, a presença da melancolia provocada pela morte. Então, fala-se tormentos cruéis, a melancolia presente aqui no meu lírico. Então, expressar sentimentos ou emoções pela função poética da linguagem, nessa forma lírica, que está expressando a questão do sentimento melancólico, tá? Como que você sabe disso? Pela questão que ele fala assim, ó, tormentos cruéis, tal sofrimento, contínua dor, que nunca alivia, que não dá aquele alivio, que não é sanada. Aí chama a morte sempre, que ela altiva, se ria dos meus rogos no meu tormento. Aqui nessa elegia também dá para você perceber a questão que ele escolhe que as palavras, que vai fazendo rimas, né? Ficam como rima. O que é rima, professora? As combinações na terminação das palavras. O sofrimento está rimando aqui, ó. Sofrimento rimando com tormento. Aliva com altiva. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês essa questão de rimas, a rima entre os versos. Que você já sabe que verso é cada linha do poema. E esse poema aqui tem 4 versos nessa estrofe. Estrofe é um conjunto de versos. E ode? Ode, poema, o quê? Poema de exaltação sobre algo, geralmente, o quê? Pela personagem. Que personagens são essas? Vamos ver aqui dentro desse poema. A flor que és, não há que dás, eu quero, porque me negas o que te não peço. Tempo não há para negares, depois de teres dado, flor semi-flor. Se te colher, avaro, a mão infausta esfinge tu perere, sombra errarás absurda, buscando o que não deste. Então, aqui há uma exaltação, né, sobre algo, sobre a questão da flor. A flor que é isso que não dá, isso que eu quero. Beleza? A flor, então está uma exaltando quem? A flor, de ser ou não ser a flor, aqui no poema de Ricardo Reis. E ecogla, o que vem a ser a ecogla? Tem o intuito de retratar a vida bucólica, a vida pastoril, onde você vai encontrar bastante essa ecogla, é lá no período do arcadismo, na vida bucólica, a vida que é a fuga da cidade para o campo, aqui presente nessa poesia aqui, ó. Sonhei contigo, embora nenhum sonho possa ter habitante tu a quem chamo, amor, cada ano pudesse trazer. Pouco mar de convicção a esta palavra, então bebo. De um trago mesmo se puder fazer, ao amor, quando entre mim e ti
se instalou todo este espaço. Terra, água, nuvem, rios, lago obscuro do tempo, que o inverno rouba a transparência das fontes. Então, essa aqui, ó, vai retratar o quê? A vida relacionada à natureza, aquele contato com a natureza que você vai ver bastante presente onde? Qual período? O período do arcadismo, tá bom? Que fala daquela vida bucólica, vida pastoril. Então, como que eu sei que aqui está falando disso? Pela questão da terra, água, nuvem, rios, beleza? Este contato aí com a natureza, vida bucólica. Mais outra aqui para vocês, de Vinícius de Moraes. Soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor, não cante. O humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade a cada instante. Amo-te como um bicho simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com desejo maciço e permanente, e de te amar assim muito a miúde. E que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Vinícius de Moraes. Nesta poesia, neste soneto, falando diretamente, soneto que você já sabe que é um poema composto por 14 versos. Como que eu sei que tem 14 versos? Porque na primeira estrofe você pode perceber que tem 4 versos, que a gente, né? 4 versos. E nas duas últimas eu tenho 3 versos. Quando eu tenho esta composição aqui, um poema feito por 14 versos, eu chamo de quê? De soneto. 2 quartetos e 2 tercetos. Beleza? Neste verso aqui de Vinícius de Moraes, você pode perceber que há a presença de rimas. Como já foi falado aqui, ó. Pegando rimas o quê? Vamos lá. Cante, rimando com amante, pela terminação. Verdade, realidade. Saudade e liberdade. Prestante e instante. Simplesmente com permanente. Virtude a miúde. E de repente também com permanente aqui. Belezinha? E pude com virtude também. Se fosse fazer a questão da classificação, ficaria assim, ó. A, B, aí A, B, A novamente, B, aí B, A, B, permanente, A, e seguida a miúde, virtude, B e A. E aqui ficaria C não, ficaria B também. Belezinha? Essa é a questão da classificação das rimas dos versos. Ok? Continuando aqui, haikai. Haikai, o que é haikai, amadinho? É uma poesia curta, onde se originou? Origem japonesa, que apresenta 3 versos e uma estrofe, denominado o quê? Um monóstico. Ou seja, ó, presta atenção, 3 versos e uma estrofe. Ó, o sol, inverno. O sol de inverno, o cavalo congela a minha sombra. Então, aqui não é necessário fazer aquela combinação, entendeu? Os versos são soltos. Não tem aquela necessidade de fazer rima entre
as palavras, tá bom? Infância, um gosto de amora, comida com sol. A vida chama-se agora. Já aqui nesse de Guilherme Almeida, ele usou 3 versos, esses 3 versos, ele fez aquela combinação, combinando a questão de amora com agora. Quando fala assim, quando tem essa questão da rima, você sabe, quando você usa palavras de classe gramatical diferente, a gente fala que é uma rima rica. Se você usar combinação de classes gramaticais que pertencem da mesma, já chamamos de rimas pobres, tá bom? Todo esse cuidado a gente deve ter. Agora aqui, confira, tudo que respira, conspira. Bem fácil, ó. Confira, tudo que respira, conspira. Então, o que é um haikai? É uma poesia curta, né? Originou-se de origem japonesa, que apresenta 3 versos, uma estrofe. E quando se apresenta 3 versos e uma estrofe, chama-se o quê? Monóstico. Belezinha? E esse Paulo Leminski é um dos que mais tem haikai na literatura brasileira. Ok? Vamos lá. Vamos fazer uma análise de Manuel Bandeira aqui. Já não é haikai. A questão da estrutura do texto poético. É uma poesia muito conhecida que tem tudo a ver com a questão social, tá bom? Sempre fazendo uma crítica, tá bom? Aqui, ó, verso é cada linha do poema. Já falei isso aqui, que verso é cada linha do poema. Então, mas aqui nós vamos analisar o quê? Você vai observar o que mensagem essa poesia traz aqui para vocês. Olha o tema, Manuel Bandeira escolheu aqui, o bicho. Analisa bem o bicho da poesia aqui com esta imagem, amadinho. Ó, o que você vê nessa imagem aqui, ó, fazendo a interpretação? Uma pessoa, né? Vamos dizer assim, uma pessoa comendo algo, pode ser um morador de rua, a leitura que eu faço, né? Catando. Vamos fazer essa relação, esta poesia com esta imagem. Vamos lá. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então aqui, ó, Manuel Bandeira fazendo uma crítica social, fazendo uso da poesia. Então, quando ele pega assim, cada verso aqui, ó, cada linha dessa representa o quê? O verso. Cada linha deste poema é um verso. Este poema aqui, vamos lá analisando, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos supor, vamos dizer 10 versos. Então, um poema formado por 10 versos. Quando eu tenho um poema formado por 10 versos, eu chamo de décima. Tá bom? Décima. Então, o que é verso? É cada uma da linha do poema. Lá no haikai, você viu 3 linhas, então tem 3 versos. Haikai é um poema curto, formado por 3 versos. Ok? Vamos lá, dando sequência, amadinho. Fazendo a comparação que a gente já fez, então,
tudo a ver com a imagem. Então, uma pessoa que vai catar o lixo, que está passando por necessidade. Então, ele está fazendo essa relação, a intertextualidade com a imagem, com a poesia de Manuel Bandeira. Estrofe é um agrupamento de versos. Quando eu tenho uma estrofe formada apenas por um verso, eu chamo monóstico. Se nessa poesia tiver 2 versos, é um dístico. 3 versos, terceto. 4 versos, posso chamar de quadra ou quarteto. 5 versos, quintilha. 6 versos, sextilha. 7 versos, septilha. 8 versos, oitava. 9 versos, nona. E 10 versos, décima. Um exemplo aqui de um haikai que trouxemos aqui para você. Não discuto com destino, o que pintar eu assino. Aqui, ó, tem nessa presença desse haikai uma rima. Destino com assino. Também uma rima rica, porque foi usada palavras de classe gramatical diferente. Versos livres. O que são versos livres? Também chamados de irregulares, né? Define os versos que não possuem restrição métrica, que não obedece, né? Olha só, ó, irregularidade, ó, bem maior, não tá com essa preocupação com a estrutura, né? De fazer versos com a mesma quantidade de sílaba, tá bom? O adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, a estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para a frente farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Mário Quintana. Então, o que você percebe? Esse daqui é mais extenso, esse daqui já é um pouquinho menor, esse mais ainda, esse daqui apenas uma palavra. Então, esse aqui são os versos livres, que não tem aquela preocupação com a métrica, com a divisão, né, da metrificação. Belezinha? Versos brancos. O que são versos brancos? São os versos que possuem métrica, mas não utilizam rima. Ele vai ter a metrificação, mas não vai utilizar, não vai fazer uso de rima, não vai ter aquela combinação no final de cada palavra, no final de cada verso, de cada linha. Poema em linha reta. Nunca conheci que tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Eu, tantas vezes relés, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Fernando Pessoa. Então aqui você pode observar que não houve combinação com nenhuma das palavras. Então são os versos brancos que não possuem rimas. A métrica ou medida é representada pelo número de sílabas de cada verso. Ó, a métrica aqui, a divisão aqui, a escassão, é que não é a mesma coisa da hora que da divisão silábica lá da parte gramatical, não, tá? Aqui a divisão é conforme você vai fazendo a musicalidade, respeitando a musicalidade do verso, do poema, tá? Então, o que temos aqui? O que nós temos? Vejamos, então, aqui a divisão em sílaba métrica. Nesse instante, teu magrilim, com voz mansa e bem pausada, disse-lhe, olhando para mim, princesa, ouça aqui minha adorada. Quero ver se você pode destrinchar essa charada. Observe que na métrica a gente não conta a última sílaba, tá bom? A gente para na penúltima, que é a sílaba forte.
tá bom? Sempre assim. Então, a métrica ou medida é representada sempre pelo número de sílabas de cada verso. O número de sílaba, métrica, como elas são classificadas? Conforme os versos. Se tiver apenas uma sílaba, eu vou chamar de monossílabo. 2 sílabas de sílabo, 3 sílabas, trissílabo. Com 5, redondilha menor ou pentassílabo. Com 6, hexassílabo. Com 7, redondilha maior ou heptassílabo. 8 sílabas, octassílabo. 9 sílabas, eneassílabo. 10 sílabas, decassílabo. 11 sílabas, endecassílabo. 12 sílabas, alexandrinos. Ok? Ritmo. O que isso a ver? É responsável pela estrutura melódica, a musicalidade do poeta, do texto poético. É marcado pela sucessão das sílabas átonas e tônica dentro do verso do poema. Vamos ver aqui a questão do ritmo. Ó. Quando a morte cerrar meus olhos duros, duros de tantos vão padecimentos. Que pensarão dos teus peitos imaturos? Da minha dor de todos os momentos? Então, você pode observar aí a questão das sílabas, da intensidade das sílabas tônicas e das sílabas átonas, né? Então, tem que respeitar essa questão da sucessão, da musicalidade do poema, nesse caso aqui do poema de Manuel Bandeira. E a rima, como já foi dito aqui, é o resultado de sons iguais, semelhante, pode ser no meio, pode ser no final dos versos. Aqui, ó, primeira, cruzadas alternadas, vai ser sempre essa terminação aqui, A, B, A, B. Então, aqui, cheguei, chegar-te, vinhas fadigada. E triste, triste, fadigada eu vinha. Tinha alma de sonho povoada e a alma de sonho povoada eu tinha. Então, olha só, a primeira, quando aparecer a palavra, você terminou em ada. Então, já vou marcar que é a letra A. Vinha, tá combinando com quem? Com tinha. Então, já B, voada, com fadigada que já apareceu, e vinte fica AB, AB. Então, a gente fala aqui, é rima alternada. Intercalada. Olha só, intercalada ou interpolada. Vai ter a nomenclatura assim, A, B, B e A. Ó. Para canto de amor tenhamos cuidados, já vai colocando A. Tomo entre vós, ó montes, instrumento, ou mudou, então é B. Ouvi, pois, meu fúnebre lamento, opa, já tenho ento, então coloco B novamente. Se é que compaixão dos animados. Aí você já usou ados, então repete aqui A. Então, nesse caso, intercalado. Então, nesse fragmento de Cláudio Manuel da Costa. E emparelhadas. Emparelhada aqui, ó, fica A, B, B. Veja aqui no exemplo. Manhã de junho ardente, uma encosta escavada, seca, deserta e nua à beira de uma estrada, ou ada. Terra ingrata onde use o custo desabrocha. B. Bebendo o sol, comendo o pé, mordendo rocha. Então, ó, A e BB. Então, emparelhada. Aqui, num fragmento de Guerra Juqueira. Vão tomando nota, amadinhos. A próxima é interna. Vai estar dentro, entre os versos. Ó, bandeira. Salve bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz. Palho sagrado sobre a qual palpita a alma bendita do Pai da Cruz. Então, aí, rimas internas. Acróstico. O que seria um acróstico? Você já fez com certeza, e aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. É a formação de palavra ou frase por meio de letras iniciais, que pode ser do meio ou do fim de palavra já formada. Vamos supor aqui, se vocês vão adivinhar. Usando aqui a palavra, ó,
família. É um acróstico. Com F, filho, avós, mãe, pai, Silva, tio, irmão. Então, um acróstico usando a palavra família. Aqui, neste caso, foi usado no meio. Aqui, usando o nome de pessoa para fazer homenagem, ó. Aqui, se você observar, o que está escrito aqui? Leandro. Em cada letrinha, ele vai fazer uma frase. Leitor, não levantei falso, escrevi o que se deu. Aquele grande sucesso na Bahia aconteceu, da forma que o velho cão rolou morto sobre o chão, onde o seu senhor morreu. Belezinha? Bem fácil, bem caprichado, né? É muito bom ter esse contato com esse tipo de poema, né? Acróstico. Você pegar, vai fazer uma homenagem para algum amigo, você vai lá, coloca as suas características, expressa o seu sentimento. Pode ser com frase ou então apenas uma palavra. Bem interessante, né? Então, amadinho, e aquele momento que você tanto esperava chegou. Que momento é esse, amadinha? É a hora de produzir. De olho na tela, trabalhando o gênero. O que nós vamos trabalhar? Ó, produção de texto poético. Você vai produzir um haikai, aquele lá de origem japonesa, que é um poema breve, curto, né? No máximo 3 versos. Aí, aqui, observando aqui para vocês, ó, tem até a definição para ajudá-lo. O haikai é uma breve composição poética de origem japonesa, no plano temático. Busca expressar a relação entre o ser humano e a natureza. Para produzir seu poema, observe aqui o exemplo. Ó. Tudo dito, nada feito, fito e deito. Esse haikai aqui é de Paulo Leminski. Então, amadinho aí, aproveite esse momento, vai lá no seu quintal e olha a natureza e produza o seu haikai. Amados, muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.